Boa noite! Vamos lá. Começando mais uma aulinha de geometria descritiva. Hoje a gente vai aí entrar no conteúdo um pouquinho mais amplo e também um conteúdo aí para começar a encerrar o nosso semestre. Pessoal, então vamos lá. Hoje todo o conteúdo que vai ser colocado para vocês, eu quero que vocês passem no caderno de vocês a parte teórica, tá? Os exemplos, vocês podem fazer croquis, tá bom? Dos exemplos que vão ser dados. E o exercício de hoje vai ser um exercício de raciocínio lógico para que vocês interpretem o objeto tridimensional. Estou chamando a aula de hoje, né? O exercício de hoje de projeção ortogonal, perspectiva isométrica, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com conceitos de interpretar o objeto isométrico e representar as suas vistas através da sua interpretação espacial com o auxílio das suas dimensões. Então a gente vai sair um pouquinho do âmbito do desenho descritivo com toda aquela interpretação descritiva que vocês já vêm aprendendo, nós vamos utilizá-las agora para começar a entrar dentro dos conceitos do desenho técnico, tá bom? Para isso, como sempre, eu gosto de trazer algumas definições, então como hoje o tema da aula é projeção ortogonal e desenho isométrico, então eu trouxe essas duas definições para que a gente possa trabalhar representando graficamente, quando a gente for começar a representar graficamente, mas já sabendo o que cada conceito significa. Então, primeiramente, projeção ortogonal ou algumas referências falam de projeções ortográficas, né? De qualquer forma, as duas representam e significam e querem dizer, né? Que são formas de representar objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir com precisão e demonstrar a sua verdadeira grandeza. Ou seja, fazer projeção ortogonal de um objeto significa que eu vou planificar esse objeto para que eu possa representar o dimensionamento real desse objeto, para que futuramente eu possa colher uma dimensão e fazê-lo, né? E construí-lo futuramente, né? Então, que eu possa fazer essa planificação, ou seja, demonstrar a sua verdadeira grandeza. Então, projeção ortogonal é a forma de representar um objeto tridimensional em superfície plana de modo a transmitir com precisão a sua verdadeira grandeza. O desenho isométrico nada mais é do que a perspectiva isométrica, tá? E quando a gente fala da perspectiva isométrica, a gente tem que pensar que nós estamos falando em representar. Tá? A perspectiva, ela é uma forma que a gente faz a ilustração tridimensional. A perspectiva isométrica, ela não é dimensionável, tá? Ela não é base para que você possa tirar medidas para, entendeu? A perspectiva, ela até distorce um pouco a imagem, então a perspectiva ela é meramente ilustrativa, para que ela te dê a noção de como o objeto é, para que ela te dê a amplitude, a noção, né? Para que você interprete melhor aquele objeto, para que você compreenda melhor aquele lugar, aquele espaço, tá? Então, a perspectiva, ela tem essa função de mostrar para nós a interpretação daquele lugar. Então, mas ela nos auxilia muito no desenho. Ela que faz com que a gente consiga interpretar melhor a representação plana do desenho. Uma complementa a outra, mas a parte do desenho que nos traz a precisão da medida,
é o desenho plano, tá? Mas a perspectiva, ela é uma dimensão proporcional e que nos traz a volumetria, nos traz a dimensão, a interpretação volumétrica. Só que no desenho técnico, a perspectiva isométrica, ela é a única perspectiva que se aproxima muito da realidade do objeto. Por quê? Porque nós trabalhamos com o eixo isométrico e o eixo isométrico é um eixo que nós trabalhamos com as medidas reais nesse eixo isométrico. Mas, mesmo que a gente trabalhe com as medidas reais no eixo, a perspectiva nos dá aquela noção de distorcida, tá bom? Mas, dentro do desenho técnico, a perspectiva isométrica é a que mais nos traz a realidade do desenho, porque trabalha com o eixo isométrico e o eixo isométrico trabalha com a medida real no eixo, tá bom? Então, alguns conceitos aí de desenho isométrico e perspectiva isométrica, então ele serve para representar, né, desenhar a projeção ortogonal de um modelo em 3 planos de projeção. Na arquitetura, sempre o convencional a gente trabalha a perspectiva no primeiro diedro e as projeções no primeiro diedro. Desculpa, gente. No desenho técnico, né? Projeto, rebatimento, projeta-se, né? E o termo técnico usado é o rebatimento das vistas a partir da épura dos planos, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem esse último termo que eu usei aqui, ó. No desenho técnico, projeta o rebatimento das vistas a partir da épura dos planos. Por quê? Então eu fiz aqui, ó, tá bom? Eu fiz um esquema de uma coisa que é muito próximo de vocês, que é o plano de projeção em perspectiva, o objeto e as projeções nos planos e a épora feita nos planos, né? Isso aqui é uma coisa que vocês já conhecem, é assim que a gente trabalhou até a aula passada. Então, na geometria descritiva ou no desenho técnico, no desenho ortográfico, faz-se a representação das projeções por rebatimento, tá? Então, quando vocês ouvirem dizer, o desenho técnico a gente faz as vistas por rebatimento, então vocês já sabem fazer. Você já sabe que a vista frontal fica em cima, superior embaixo e lateral esquerda do lado, exatamente como o movimento da épora faz. Então, em cima a frontal, embaixo a superior e a lateral esquerda, tá bom? Esse é o processo do rebatimento de vista pela épora dos planos de projeção. Na geometria descritiva, a gente usa o auxílio dos planos, do eixo x, y, z, das linhas, né, da cota né, então a gente puxa lá a abscissa, a cota e vai puxando a projeção 1, 2 e 3 e vamos trazendo os pontos e vamos achando todos os elementos, fazendo dessa forma, né? No desenho técnico, a gente não trabalha assim. Como é que a gente trabalha? A gente alinha com as linhas de chamada e destaca a projeção das vistas. Mas nada mais é do que trabalhar exatamente como a gente faz aqui. O que a gente faz lá na geometria descritiva? A gente posiciona. O que a gente posiciona? Posiciona a abscissa do ponto, o afastamento do ponto, a cota do ponto. Achou o A1 e o A2, puxa a linha de projeção de 1, puxa a linha de projeção, prolonga, faz o encontro das projeções, achou o terceiro ponto. Essas linhas, que na geometria descritiva a gente chama de linhas de projeção, no desenho técnico a gente chama de linhas auxiliares, tá? Então, são nomenclaturas diferenciadas que têm o mesmo sentido. E como a gente estudou lá na primeira aula de geometria descritiva e que a gente dizia o quê? A geometria descritiva, ela é a base do desenho técnico, né? Então, ela antecedeu todas as regras gerais
para todos os desenhos que hoje existem aí, normativos, na atualidade. A geometria descritiva é a base de todos os desenhos, principalmente do desenho técnico, tá bom? Então, a perspectiva isométrica, né, alguns conceitos importantes que a gente deve observar em perspectivas, devemos ser capazes de imaginar as vistas ortográficas do modelo. Ao passo que o inverso também deve ser verdadeiro. Quando olhamos as vistas, devemos identificar a perspectiva do modelo correspondente. Então, esse parágrafo que eu escrevi aqui é o que a gente vai fazer em duas etapas. Na aula de hoje, nós vamos observar o modelo e vamos imaginar as vistas. Na aula da semana que vem, a gente vai ter as vistas e vai desenhar o modelo, tá? Então, é isso, o mais importante vocês terem essa noção. Então, a geometria descritiva, ela foi desenvolvendo em vocês a noção, a capacidade dessa interpretação, desse raciocínio lógico, dessa noção da volumetria, desse conceito espacial. Para que a gente pudesse entrar nesse conceito do desenho técnico, desse momento aí do desenho técnico, da perspectiva isométrica, porque a gente vai começar a estudar perspectiva, né? O próximo passo é a geometria descritiva 2, que é focado muito em perspectiva. E a perspectiva é a análise volumétrica, tá? Então, nós vamos finalizar o conceito de geometria 1 fazendo essa introdução da geometria 2, que é... Então, a aula de hoje, nós vamos fazer esse primeiro processo. Nós vamos ter o objeto e vamos analisar as faces do objeto. E vamos estudar as faces do objeto e vamos representar a face plana do objeto. Na aula que vem vai ser o inverso. Eu vou ter as faces planas e vou aprender a desenhar a perspectiva, tá bom? Então, a perspectiva isométrica, a gente tem que, ao observar o modelo, devemos ser capazes de imaginar as vistas ortográficas do modelo, ou ao passo que o inverso também é verdadeiro. Quando olhamos as vistas, devemos imaginar a perspectiva. Então, uma coisa e outra eu devo saber fazer ao mesmo tempo. Alguns aspectos e elementos que compõem a perspectiva isométrica ou podem conter numa perspectiva são importantes que a gente conheça. Então, são os eixos isométricos, né, que compõem o desenho isométrico, onde esses eixos são divididos em 3 ângulos de 120 graus, fazendo assim a proporção exata entre os eixos tridimensionais, sendo assim classificada como a perspectiva que mais se aproxima da realidade do objeto modelo. Os eixos isométricos podem conter linhas diagonais que não são paralelas aos eixos principais e isométricos. São os que nós chamamos de eixos não isométricos, tá bom? Então, para que a gente possa representar graficamente isso que a gente falou sobre os eixos da perspectiva isométrica, é exatamente isso daqui. Então, se pega o âmbito do angular de 360 graus, divide em 3 ângulos, com as mesmas medidas, proporcionais entre si, criando então o eixo tridimensional isométrico. É a partir dele que a gente começa a traçar a perspectiva isométrica. A gente faz aí uma jogadinha para começar a fazer o desenho isométrico, porque quando a gente desenha o eixo isométrico dessa forma, é mais difícil da gente começar o desenho com esse ângulo, né? Esse ângulo, ele dá para nós a ponta de cima da perspectiva. Então, vamos voltar aqui na perspectiva. Por exemplo, se eu pegasse o eixo isométrico, eu teria esse ângulo aqui, tá vendo? E é difícil começar o desenho de cima para baixo, é mais fácil começar de baixo para cima, não é? Então, a gente trabalha no desenho técnico uma jogada que é pegar o espaço circular de 360 graus, construir o eixo isométrico, passar uma linha no diâmetro, passar uma linha
no diâmetro que passe pela origem da circunferência, né? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos prolongar essa linha para cima, porque se daqui a aqui tem 120 graus, e esse eixo pode ser prolongado, certo? Nós vamos criar, então, o eixo lá para cima. Então, veja bem, se daqui a aqui tem 120, isso tem 90, isso tem 30. Então, a gente acaba construindo um eixo, levando esse eixo para cima e fazendo um eixo isométrico de uma forma mais simplificada, para que a gente possa começar o desenho de baixo para cima. E aí é o que a gente começa a dizer que a perspectiva isométrica é um desenho de base do ângulo de 30 graus, porque a gente usa criando uma linha de base horizontal, um eixo, uma linha de 90 graus, né? Cria uma linha vertical perpendicular de 90 graus e dois ângulos de 30 graus, criando aqui o eixo isométrico para começar o desenho de perspectiva, tá? Isso aqui a gente vai fazer na outra aula, quando a gente for desenhar o desenho isométrico, tá bom? Aí eu fiz aqui o desenho para vocês do modelo de hoje, tá? Esse desenho que é o desenho que nós vamos usar como desenho base para desenhar as vistas. Lembra que, ou se a gente tem o modelo base, a gente precisa analisar para aprender a desenhar as vistas do modelo, ou a gente tem as vistas e aprende a desenhar a perspectiva. Hoje, a gente vai analisar o objeto e vai desenhar as vistas do objeto. Na aula que vem, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos analisar as vistas e vamos desenhar o objeto. Tudo bem? Então, vamos por partes. Analisando esse objeto, então veja que a primeira coisa que eu construí, que a gente construiu aqui, ó, a base horizontal, o ângulo perpendicular, os dois ângulos de 30 graus, criando o ângulo isométrico, eixo x, y, z, né? Posicionei a peça, desenhei a peça proporcional aqui certinho, todos os eixos paralelos com as medidas da peça. E aí a gente vai fazer alguns questionamentos. Então, dado o modelo, como que eu analiso esse modelo? Como que eu interpreto, né? E representar as vistas ortogonais. Como que eu faço essa representação final plana do objeto? Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou explicar vou responder essas perguntas para vocês, desenhando isso para vocês, num passo a passo, para que vocês consigam entender como é que a gente analisa as vistas, como é que eu faço essa análise interpretativa do desenho, usando os conceitos da geometria descritiva, mas aplicado ao desenho técnico, tá bom? Só que eu vou fazer em forma de rascunho, eu não vou usar dimensão nenhuma. Só que depois eu vou colocar essa peça com dimensão e vocês vão fazer o mesmo raciocínio que eu vou explicar hoje agora para vocês, puxando as linhas auxiliares, tanto para construir a vista superior, quanto para construir a lateral esquerda, mas vocês vão usar medidas e vão fazer com régua. Mas agora, na hora da explicação, eu vou fazer com vocês em forma de croquis, tá bom? Então, o primeiro passo, essa vai ser a peça, essa é a nossa peça modelo, tridimensional, em perspectiva, com as medidas, tá? Que ela deve ter em escala 1:1. E ela cabe direitinho no caderno no A4, ok? Só que eu vou explicar para vocês em forma de rascunho, para que fique mais fácil para vocês interpretarem essa forma de interpretação. Primeiro passo que vocês vão fazer, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão dividir a folha do caderno em 4 partes iguais, como se fosse ali o nosso eixo das abscissas, nosso eixo YZ. Só que, para o desenho técnico, eu não vou raciocinar como qual a distância que eu tenho da abscissa, qual é o afastamento. Eu não tenho coordenada no desenho técnico.
Então, eu vou só fazer isso para que eu possa centralizar a minha vista frontal aqui, ter uma distância proporcional para centralizar a minha superior aqui, com o auxílio das linhas auxiliares e com o rebatimento das linhas auxiliares da superior, para que eu consiga enquadrar a vista lateral aqui com as proporcionais entre elas. Então, na verdade, a gente vai usar preconceitos da geometria descritiva para aplicar aqui no desenho ortogonal. Feito isso, vamos imaginar então o seguinte. Eu trouxe aqui o desenho modelo e a gente percebe o que quando a gente olha essa imagem aqui? Então, a gente sabe o quê? Que quando eu olho essa peça tridimensional, que essa face, ela não vai ser projetada no plano frontal aqui, que essa face, ela vai ser projetada no plano lateral aqui, e que a vista superior, ela é projetada no plano horizontal. Então, essa é a vista frontal, vista lateral e vista superior. Então, a vista frontal, que é essa daqui, ó, é esse perfil que tá aqui, ela vai ficar nessa parte plana aqui da minha projeção plana. E quando eu olho essa face aqui, eu percebo que ela é retangular. Então, eu já vim aqui, ó, e eu coloquei um perfil retangular aqui, já alinhei, né, que eu tô fazendo tudo alinhadinho. E aí, o que eu fiz? Eu prolonguei essa linha já porque se é proporcional, veja bem, ó, a mesma base da minha peça é a mesma base da lateral, né? A mesma altura é a mesma altura, beleza? A mesma altura que pega a lateral pega a vista superior, a mesma largura também. Então, ó, a mesma largura pega aqui, a mesma largura. Então, eu criei um retângulo, eu tô fazendo em forma de rascunho. Vocês vão pegar as medidas que eu dei aqui, ó, 8 por 4,5 e vão pôr aqui, 8 por 4,5, tá bom? Vocês já vão fazendo na medida. E aí, vocês vão puxar tudo bem fraquinho, tá bom? Aí, traçamos e vai ficar dessa forma. Aí, veja bem, ó, eu não enxergo que aqui eu tenho um detalhe, que é um rasgo daqui, e um detalhe que é um rasgo que vai de fora a fora. Então, eu vim aqui, posicionei, fiz o rasgo aqui, fiz o rasgo aqui. Eu estou fazendo sem medida, gente, que eu estou explicando para vocês. Vocês já podem ir lá pegar a distância que tá aqui, a distância e já fazer direitinho, tá bom? Fazer com a distância correta. Beleza, então já finalizei. Veja aqui, ó, o perfil que eu tenho aqui na vista frontal já tá rascunhado aqui, ó, na minha vista frontal. Então, eu vou vir aqui, ó, tô vindo aqui com a minha lapiseira mais forte, tô reforçando o perfil da minha... Eu reforcei a mão, ó, nem usei régua, mas eu quero que vocês façam com régua. Feito isso, aí, ó, antes, eu poderia fazer... Eu, que já tenho uma noção de desenho técnico, eu olhei, pô, eu já sei que a frontal é assim, eu fiz esse rascunho sem proporção. Poderia ter feito assim. Poderia fazer assim, professor, e depois já desenhar com as medidas certas? Tá vendo? Que pode ser que muita gente esteja se perguntando isso. Poderia? Poderia. Se quiser já fazer um grande rascunhão e depois já começar a fazer com as medidas certas, pode já mandar ver, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, eu desenhei aqui, ficou bonitinho o meu perfil da frontal. Feito isso, gente, presta atenção. Esse rasgo que eu tenho aqui na minha frontal, ele não é... o seu detalhamento, ele não aparece lá na vista superior. Então, veja bem, ó, eu vou pegar a distância dele que aparece aqui na vista superior e eu vou prolongar essa linha aqui na onde vai aparecer na vista superior. Agora, veja bem, esse rasgo que aparece aqui na frontal, ele também faz esse percurso aqui na lateral, ele não aparece aqui na superior, mas ele não passa por toda a peça e ele não vai aparecer como uma linha invisível, como um detalhe invisível.
Então, querendo ou não, essa linhazinha aqui, que é essa paredinha aqui, ela vai aparecer na superior como um detalhe invisível. Então, tanto essa linha quanto essa, nós vamos passar essas linhas paralelas como um detalhamento na vista superior. Então, eu puxei as 3 linhas, ó, bem fraquinho. Vou fazer a mesma coisa com esse rasgo aqui. Porque esse rasgo aqui, esse detalhe desse rasgo vai fazer essa linha e essa linha, que vai aparecer esse detalhamento aqui na lateral. Então, eu vou puxar, ó, nessa linha aqui, eu vou puxar um detalhamento na lateral aqui, nessa altura eu vou puxar um detalhamento na lateral ali. Tá vendo? E a altura desse rasgo aqui, que é essa paredinha aqui, também vai ela não aparece aqui, mas como um detalhe invisível vai aparecer. Então, eu vou pegar a altura que deu. Professora, e pode ser, vamos ver a medida lá da peça. A medida aqui tá com 1,5. A medida aqui tá com 1,5. Então, pode ser que na hora que vocês fizerem, pode ser não, vai acontecer isso. Na hora que vocês fizerem com medida, essa linha aqui vai coincidir com essa, então não vai ter tracejado, tá? Não vai ter linha oculta visível ali. No meu desenho aqui, como ficou um rascunho e eu fiz sem medida, vai aparecer, então eu tenho que detalhar. Eu tô fazendo aqui, eu tenho que fazer como o desenho me tá demonstrando aqui, né? Não vou comer bola aqui de representação gráfica. Beleza, agora o que eu vou fazer? O que eu sei? Eu enxergo também que a minha vista superior, ela é um perfil retangular. Então, eu vou traçar uma linha onde ela começa e vou traçar uma largura onde ela termina. Então, ó, determinei aqui onde ela começa, onde ela termina. Fechei a minha vista superior, encostei aqui no eixo, porque eu vou prolongar até o eixo principal para que eu possa fechar a lateral. Aonde é peça, eu reforcei, ó. Aqui não é uma face, então aqui, ó, essa linha que é linha, reforcei a linha. Essa é face, essa é linha forte. Aqui, ó, vem aqui em cima, linha forte, aqui em cima, linha forte. Depois eu vou fechar aqui a lateral da peça. Beleza, aonde a linha tracejada, apareceu linha tracejada. Agora eu vou pegar, vou rebater a largura, vou prolongar e vou ter a minha vista lateral e vou pegar a mesma coisa e vou reforçar as linhas de frente. No meu caso aqui vai aparecer uma tracejada, porque aqui é um rascunho. Lembra que eu falei que eu ia fazer em forma de rascunho? Na hora que vocês forem medida, pode ser que... Pode ser não, pela medida, essa daqui não vai aparecer na medida de vocês, tá? E aí, vocês vão nomear o que é vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Essa é a peça modelo que vocês têm para fazer. Essa peça, esse exercício de hoje, eu quero que vocês façam na escala 1:1. Tá? Vocês vão fazer elas com o auxílio de régua, não vão fazer no rascunho, vocês vão fazer no auxílio de régua. E destacando os nomes da vista, o uso correto dos tipos de linha, tá bom? Deixem as linhas auxiliares mais fininhas, ok? Não precisa desenhar a perspectiva. A perspectiva é só para vocês terem como modelo. Então, vocês olhem no slide e vão desenhando as vistas, ok? Beleza, isso vocês vão fazer, que vai valer ponto como trabalho de hoje. Outro assunto que a gente precisava tratar hoje, então tá encerrado o assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês me retornam. Pessoal, outro assunto são os cronogramas, então eu coloquei aqui um cronograma geral para vocês, tá bom? Provas interativas do ABA começam na segunda-feira e vão ficar liberadas até dia 24 de novembro. São provas que vocês têm, acho que 3 horas livres para fazer a partir do momento que acessar essas provas, ok?
Não pode abrir a prova e abrir outra aba, senão a prova cai e vocês perdem o acesso da prova, então tomem muito cuidado. O que eu oriento é abrir o livro, deixar o livro em PDF aberto, caso precise consultar alguma coisa. Então, é isso. As provas oficiais das disciplinas presenciais é da semana do dia 30 ao dia 4 de dezembro. Prova de segunda chamada. Das interativas não vai ter. Não sei por que eu pus interativas aqui. Não vai ter das interativas, não vai ter segunda chamada. Prova de segunda chamada somente das presenciais e proficiência. Não é interativa, gente. Desculpa, pus aqui errado. Então, segunda chamada, só dia 7 e dia 8 de dezembro, só que é somente provas de disciplinas presenciais e proficiência, tá bom? E os exames finais dias 10 e 11 de dezembro, tá? O importante para nós é a nossa disciplina. Então, vamos lá. Da nossa disciplina, a gente tem a aula de hoje, né? Que a gente passou a projeção ortogonal, perspectiva, exercício de hoje valendo um pontinho aí de trabalho, cronograma e a composição da nota que eu vou falar já já. Semana que vem a gente encerra o conteúdo, finalizando, né? Mais um exercício prático. Na semana do dia 26 eu vou dar a explicação da prova, já vou dar um trabalho avaliativo referente à prova oficial para vocês, já vou passar o que vocês vão fazer. E no dia 3 é a prova oficial que vocês entregam, então, até as 9 horas, tá bom? A composição da nota esse bimestre ficou assim, ó. De trabalho, vocês têm comigo 1.500 pontos, onde vocês já entregaram o trabalho da pirâmide do perfil triangular, valendo 750. Vocês já entregaram o desenho descritivo do sólido geométrico, valendo 300 pontos. Semana passada, o desenho do telhado descritivo, mais a pesquisa, 250 pontos. E da aula de hoje, mais 200 pontos. Somando tudo aqui, 1.500 pontos, tá bom? A nossa prova ela vai valer 4.000 pontos. Vai ter uma questão do desafio nota máxima, valendo 1.000 pontos. Quem atingiu os 9.000 pontos do desafio nota máxima, é só apresentar o print, está dispensado da questão. Quem não atingiu, faz a questão para não perder o ponto. Vai ter uma questão, apresentação do caderno, vai valer 1.000 pontos. Aula que vem, na aula do dia 26, que vai ser a aula da explicação da prova, eu vou explicar como é que vai ser essas questões aqui, daí eu vou explicar como é que vai ser essa apresentação do caderno. Mas já para vocês já irem se adiantando, pôr o caderno em dia, quem não tem caderno, quer folha de sulfite, não tem problema. Vocês podem fazer uma apresentação em PowerPoint, tirar foto do caderno, dos desenhos. Eu quero olhar para ver como é. Ah, professor, não tenho nada. Não tenho nada, perdeu 1.000 pontos de prova. Eu avisei no começo do semestre que o caderno valeria ponto esse semestre. Então, vocês podem fazer um videozinho, fazer um slide, fazer uma animaçãozinha gravada, não sei. Cada um usa a imaginação que quiser, a forma que quiser, não precisa ser extenso. Eu só quero ver, quero ver esse caderno. Se fosse no presencial, eu ia fazer igual a professora de escola. Eu ia olhar e dar visto no caderno para ver se estava tudo em dia e ia dar nota, tá? Então, eu quero, cada um vai montar essa apresentaçãozinha aí, sejam criativos, que é bem legalzinho. E depois vocês vão ter as questões da prova, que também vai ser tudo apresentado na semana antes da prova. Vocês vão ter essa prova na mão uma semana antes para fazer, tá bom? Valendo 2.000 pontos. Pessoal, passar tudo o conteúdo de hoje da aula no caderno, fazer o exercício, desenhar as 3 vistas certinha, com régua, com as medidas, de acordo com os conceitos descritivos,
puxando as linhas auxiliares e o rebatimento das vistas, tá? Deixa as linhas auxiliares, não apague e reforce as vistas. Terminou, deixa no caderno. Terminou, tira a foto das projeções das vistas e manda para mim, porque vai valer nota, tá bom? Pode enviar até a próxima aula. Pessoal, obrigada por hoje, obrigada pela compreensão, até a próxima aula, beijo!